Queridos, vamos começar então a nossa aula de escola dominical, hoje com o tema egoísmo e amor ao próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Quero Te pedir que o Senhor mais uma vez fale conosco, através da Tua palavra. Quero Te agradecer, ó Deus, mais uma vez pelo privilégio de ter mais alguns minutos de instrução, de tratarmos de algo que é tão sério na vida de todos nós. Mas ao mesmo tempo que nós vamos ser confrontados com a realidade do problema do egoísmo, que o Senhor Deus, na Tua palavra, nos ajude a entender e palmilhar pelo caminho de volta para tratar este problema tão agudo, tão poderoso em nossos corações. Nós queremos colocar, portanto, esta aula diante de Ti e Te pedir que o Senhor fale conosco nesse instante. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria então de trazer esta breve palavra ou estudo bíblico a respeito desse tema, egoísmo e amor ao próximo. Então você já percebe que, pela primeira figura, que egoísmo é um problema antigo na minha vida e na sua vida. Aqueles que têm pais, aqueles que têm, filhos, sabem o que eu estou falando. Sabem que ensinar o seu filho a compartilhar alguma coisa é uma tarefa árdua, extremamente árdua. Nós nascemos dessa forma. Nós queremos todas as coisas para nós e não queremos dividir com ninguém. Talvez você seja tentado a dizer: não, eu superei este problema na minha vida, mas não simplesmente crianças de colo têm dificuldades em compartilhar, dividir coisas, mas também adolescentes, crianças. Eu quero que você lembre-se da última vez que você estava com fome, com aquele pacote de biscoito recheado, e alguém chegou perto de você e existia só o último biscoito recheado. E a sua luta interior para dividir aquele biscoito. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu confesso a você que eu já passei por isso. Na minha adolescência, na minha juventude e até em alguns momentos na minha vida adulta. De poder compartilhar coisas. Talvez até você compartilhou, mas lá no coração, ele estava dizendo: eu não queria dar esse último biscoito não. Essa pessoa, que constrangimento, eu vou dar, toma. E aí você deu o biscoito. Mas, o problema é esse, o problema que nasce com todos nós, é que nós sejamos crianças, bebês, adolescentes, jovens, adultos, estamos lutando com a realidade de que colocamos o nosso eu, o nosso ego, no centro das coisas da nossa vida. E a maioria das escolhas, das decisões, dos passos que damos na vida, damos pensando naquilo, ou como nós seremos beneficiados por isso. Não perdemos tanto tempo assim para pensar em todas as implicações ou como as minhas escolhas e decisões vão auxiliar e beneficiar o meu próximo. Mas as coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, muitas vezes estão baseadas no meu próprio benefício, no que eu vou ganhar, quais os benefícios que eu vou ter com as coisas que eu estou fazendo. Vamos ver aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do egoísmo.
A palavra de Deus então em 2 de Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, nos diz: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Eis aí aquilo que a Escritura traz em um dos textos que nos fala a respeito do egoísmo. E o interessante ver nesse texto que a primeira qualificação a respeito dos homens é justamente que eles serão egoístas. Egoístas. Mas vamos pensar em alguns dos qualificadores, para chegar a uma conclusão a respeito do pecado do egoísmo. Vamos fazer tentativas a respeito de uma definição, apesar de que egoísmo é algo muito claro para todos nós. O egoísmo é o pecado que gera todos os outros, um pecado matriz. Eu cito aqui um autor que escreveu a respeito de egoísmo, chamado Lou Priolo. Ele diz: o pecado que gera todos os outros, uma espécie de pecado matriz. E se nós começarmos a pensar a respeito das decisões, dos passos, dos comportamentos pecaminosos que nós temos, muitos deles têm a ver a um amor exclusivo, exacerbado, exagerado por benefícios, por coisas que trarão benefícios a mim mesmo, que trarão prazer a mim mesmo. Não importa se eu estou quebrando alguma lei ou alguma questão moral, o que importa é que eu quero ter prazer, e por isso eu posso quebrar essas coisas. Quando pensamos nas descrições fornecidas por Paulo em sua carta a Timóteo, chegamos a esta conclusão. Por exemplo, a avareza, uma pessoa mão de vaca, como falamos lá na minha terra, no Ceará. Vocês já viram uma mão de vaca? Então ela é fechada e ela jamais abre. Então, um avarento é aquela pessoa que tem dificuldade de ser generosa, de compartilhar coisas, de ajudar pessoas. E ele faz isso porque ele ama exageradamente aquilo que é dele. É o meu dinheiro, e com o meu dinheiro eu faço o que eu quero. Percebem que o egoísmo está por trás da avareza? Ou seja, aquilo que motiva a avareza é na realidade um egoísmo no coração. O que falar sobre pessoas orgulhosas e arrogantes? E a respeito do orgulho e arrogância, todos nós lutamos em alguma medida com orgulho e arrogância. Quando aquele elogio que você esperava receber e você não recebeu, quando aquele reconhecimento a respeito das coisas que você fez no trabalho, dentro de casa, e você não recebeu, e por isso você está irado, chateado, porque você não é reconhecido, ou uma visão de si mesmo acima daquilo que de fato eu sou.
nos leva ao pecado do orgulho. Quando alguém faz alguma coisa conosco e eu chego à conclusão, não, ele que me tratou mal. Foi esse irmão na igreja que me tratou mal, que ele vem até a mim. Eu não vou até ele. O que está por trás desta atitude de orgulho ou arrogância? Senão um egoísmo, senão um amor exagerado e exclusivo a mim mesmo, ou a minha reputação. O que falar sobre blasfemadores e desobedientes aos pais? Pessoas que abrem a boca e falam impropérios, atacam a Deus, ou as leis de Deus. O que está por trás disso, senão o fato de que eu tenho as minhas próprias leis, e eu faço da minha vida o que eu quero fazer, e nenhum livro ou um Deus vai me dizer o que eu tenho de fazer. Isso se aplica a pais, quando falam aos seus filhos, e os seus filhos desobedecem. O que está por trás disso, senão um amor exacerbado pelo meu próprio prazer, por coisas que me trazem benefícios. E o texto, as descrições do texto acabam assim: pessoas, homens, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Do que amigos de Deus. E o interessante é que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. E é interessante que Lupriolo aponta isso. Porque quando nós lemos Timóteo e lemos que os homens serão egoístas, blasfemadores e aquilo tudo, nós pensamos, nossa, como as pessoas do mundo são ruins, não é verdade? Não. Ok, elas têm o seu jeito de ser, elas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra. Mas Paulo está enviando uma carta a uma igreja. Isso significa que as pessoas dentro daquela igreja, que Timóteo ia encontrar pessoas com estas características dentro da igreja. Não é algo exclusivamente visto fora da igreja, mas dentro da igreja. Oscar Wilde definiu o egoísmo como: egoísmo não é viver a sua vida como você deseja, é exigir que os outros vivam da forma como você quer. O egoísmo não tem a ver somente com satisfazer o que eu quero, os meus desejos, mas tem a ver com aquilo que eu exijo dos outros, porque eles têm que fazer isto para que eu seja satisfeito e alegre. Então, o egoísmo não está centrado somente em uma pessoa, em nós mesmos, mas aquilo que fazemos com pessoas que vivem ao nosso redor. O egoísmo é a falta ou o oposto do amor bíblico. A Bíblia fala dá. Feliz é o homem que dá do que recebe, do que aquele que recebe. Este é o amor bíblico. O egoísmo é o inverso. Eu quero me beneficiar, eu quero para mim. O egoísmo é sobrepor a minha vontade à de Deus, isto é, ser obstinado. E a grande pregação em nossa sociedade, queridos, é uma: o amor próprio. Nós temos ouvido e estamos sendo ensinados que a solução para os nossos problemas é você se amar mais. Mas não simplesmente se amar mais, buscar autorrealização e autossatisfação e autossuficiência e
autogestão ou independência. Existem vários outros altos e altos e altos. Percebe a cultura ao nosso redor? Ela é uma cultura que testifica e prega claramente que você tem que ser alguém autocentrado, preocupado consigo mesmo. Eu não estou falando que realização na vida é um pecado, não me entenda mal. Ou se satisfazer com as coisas que você faz seja um pecado. No entanto, nós devemos entender que, quando eu estruturo a minha vida, e eu elevo os meus alvos de autossatisfação, autorrealização, amor próprio, eu estou na realidade passando a colocar essas coisas à frente ou acima de Deus, estruturando e dirigindo a minha vida para simplesmente satisfazer os meus desejos, as minhas agendas, o meu plano, a minha meta de vida, a despeito dos outros. E para isso eu vou fazer o que é preciso ser feito para chegar lá. Este é o grande problema. Um autor, Kilpatrick, que escreveu um livro, Sedução Psicológica, escreveu: a qualidade distintiva, aquilo que literalmente identifica as pessoas paranoicas, se nós usarmos um termo bíblico, ele será pessoas com medos, é o exagerado foco em si mesmas. O que elas mais valorizam é a autonomia. Seu medo constante é que alguma pessoa interfira em sua vontade, ou tente direcionar sua vida. Para essas pessoas, a perda do controle é o que existe de pior. Em vez de se submeterem, vão ainda mais profundamente para dentro de si mesmas, distanciando-se dos relacionamentos à medida que caminham. Isso é uma descrição daquelas terminologias que nós ouvimos comumente a respeito de pessoas paranoicas. E o termo bíblico para isso é pessoas com medos, com paranoias. E este homem que descreve este comportamento diz que essas pessoas são pessoas ensimesmadas, altamente centradas na sua própria satisfação. E por isso, este problema vai se aprofundando cada vez mais a um ponto insustentável. O grande mandamento do nosso mundo então é amar a si mesmo com todas as forças, com todo o coração e alma e com todo o entendimento. Esse é o inverso do grande mandamento que nós temos na Escritura Sagrada. A nossa cultura, aliado à inclinação natural do nosso coração, nos empurra para isso. Ame com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, a si mesmo. A si mesmo. O movimento contrário não é natural do homem pecador. Mas o que aconteceu conosco? Por que nós somos assim? Por que nossos bebês, nossas crianças têm tanta dificuldade de dividir um brinquedo? Por que tantos jovens, adolescentes, adultos são extremamente egoístas? Porque pessoas estão pensando continuamente em si mesmas. A Escritura nos explica isso. E ela explica isso de uma forma bem simples. Ela fala
que Deus criou todas as coisas boas para o nosso deleite, para a nossa satisfação. Deus não nos criou para vivermos insatisfeitos, não. Nós fomos criados para adorar a Deus, para nos regozijar no Senhor, mas algo aconteceu na história do mundo. Mas fomos criados por Deus para vivermos num relacionamento pactual com Ele. Este relacionamento de amor com Deus foi projetado para ser vivenciado em comunidade. Ao amar a Deus, o Criador, nós seríamos capazes de amar genuinamente o próximo. Essa é a forma como Deus criou todas as coisas. Amar a Deus num relacionamento pactual de amor seria o fundamento através do qual nós aprenderíamos a amar o nosso semelhante. O nosso semelhante. Fomos criados para sermos dependentes de Deus e uns dos outros. Amar, servir e depender de Deus serviria como a base para amar, servir e depender do meu semelhante. Fomos criados para vivermos como um corpo orgânico, onde todas as partes estão conectadas numa unidade produzida pelo Espírito. Este é o mundo da forma como Deus o criou. Fomos criados então para amar a Deus. E porque amaríamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, estaríamos habilitados nele para amar uns aos outros. Para fazermos as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões, pensando em amar o meu semelhante, em cuidar dele, em servi-lo, em depender dele, porque isso não era uma característica da queda ou de fraqueza, depender de outra pessoa, mas a forma como Deus nos criou, para vivermos uma unidade orgânica, produzida pelo Espírito de Deus, para amarmos uns aos outros. Mas os nossos primeiros pais decidiram dar ouvidos a outra revelação, a outro tipo de revelação. Eles então decidiram, ou acreditaram enganosamente que eles poderiam viver a sua vida de forma autônoma. Eles acreditaram numa mentira, na sedução da antiga serpente, Satanás. E um problema teológico de rebelião contra Deus causou diversos outros problemas. A queda é a maior tragédia da história da humanidade. Todos os males, todo o mal que se instalou na terra, todo aquele que toca a sua vida diariamente e te faz sofrer, e te faz lutar com sentimentos que não são somente bons e agradáveis e prazerosos e alegres, mas muitas vezes emoções e sentimentos obscuros, desejos bizarros. Foi a queda dos nossos primeiros pais. E esse problema teológico gerou inicialmente um problema psicológico. Deixe-me fazer entender. O conhecimento de Deus naturalmente nos levaria ao conhecimento de si mesmo. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas afeições e inclinações, as nossas vontades e desejos e tudo o que existe interiormente deveria funcionar de uma forma a expressar o nosso relacionamento com o Criador, Deus pactual, e com toda a criação de Deus, consigo mesmo e com o nosso semelhante.
Mas, no entanto, com a rebelião instalada e o conhecimento de Deus ameaçado, normalmente, ou consequentemente, o conhecimento de si mesmo é afetado radicalmente, dramaticamente. Um problema teológico gerou então um problema psicológico, um problema sociológico com o meu semelhante e um problema ecológico, porque ao invés de atendermos o mandato, o chamado, o comando de Deus para empreender e gerenciar toda a criação de Deus de uma forma a glorificar o Criador, agora nós também destruímos a criação. Percebam que o estrago foi profundo e grande, gigantesco. Um problema teológico gerou todos os outros problemas na estrutura da realidade, psicológico, sociológico e até mesmo ecológico. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a natureza geme e clama pela revelação dos filhos de Deus, para nos afirmar que toda a criação de Deus foi atingida por causa da rebelião dos nossos primeiros pais. Sem o eu referencial, Deus, o eu existencial perde completamente o seu rumo, direção, propósito, significado. O eu existencial, juntamente com as coisas criadas, passam a ser o referencial último da minha existência. E isso é nada mais, nada menos do que a idolatria. Todos nós somos, por definição, pós-queda, idólatras. Temos a tendência de eleger deuses que substituem a nossa confiança no Deus Criador. O resultado disso é que, entregues ao pecado, as nossas vontades, a nossa cognição, a nossa emoção, afeição, motivação, atuação, nosso comportamento passam a estar governados não plenamente pelo Criador, mas por mim mesmo e por outros elementos da criação. Agora, homens de inteligência que empreendem intelectualmente vão usar a sua inteligência contra o Criador e vão construir teorias para destruir a fé dos outros. Toda a realidade da experiência humana foi tocada pelo pecado, pela queda. Absolutamente nada na experiência humana, desde a nossa razão, as nossas emoções, as nossas vontades e desejos, foram tocadas pela queda. Estão contaminadas e devem ser avaliadas fora de nós mesmos pela Escritura Sagrada, que nos conduz, nos dando sabedoria diante dos estragos da queda. A experiência da queda atingiu a totalidade de nosso ser em toda a sua extensão. Ela desfigurou a imagem de Deus em nós, mas não a retirou de nós. Portanto, cada ser humano sobre a face da terra carrega a imagem de Deus, mesmo que num estado de queda, distorcida pelos efeitos do pecado. O pecado nos tornou centrados em nós mesmos, egoístas. O resultado natural de um problema interno é afetar o externo, os nossos relacionamentos. Eis aí a explicação que a Escritura dá a respeito do problema do egoísmo humano e de por que nós amamos exageradamente os nossos próprios prazeres e benefícios a despeito dos outros. Ela explica o porquê
pessoas manipulam outras pessoas e exigem delas que os seus desejos sejam satisfeitos. Isto aconteceu por causa do pecado. Mas eu gostaria então de começar a fornecer aquilo que a palavra de Deus nos dá, a respeito de como nós vamos tratar o problema do egoísmo no nosso coração. Se você estava tentado a achar que egoísmo não é um problema seu, eu espero que a Escritura tenha te convencido de que do mais novo ao mais idoso neste ambiente, todos nós lutamos com o pecado do egoísmo em nossas vidas, de formas sutis, mas todos nós estamos lutando com isso. O que a Escritura nos fornece como esperança para lutar com algo tão forte? Será que é possível? Será que nós podemos começar a viver pensando nos outros, no benefício dos outros, em fazer coisas que tragam o bem comum? Será que nós podemos negar os nossos desejos mais íntimos para que talvez outros sejam beneficiados? Outros sejam assim abençoados, agraciados? Será que este caminho, ele é possível? Eu quero te falar que nenhum de nós é capaz de parar o surgimento de qualquer pecado, muito menos do egoísmo, um pecado responsável por tantos outros. Você não é capaz de frear este pecado com as suas próprias forças. Você precisa de alguém. Qual seria então um remédio para tratar o mal tão arraigado em nossas vidas? Vamos lá a ele. A Bíblia diz que o caminho de volta é, em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus. Ninguém que tenha Cristo no seu coração, ninguém que tenha o Espírito Santo no seu coração, será capaz de lutar contra este poder que ainda está presente no meu coração e no seu coração. A presença de Cristo e do Espírito Santo de Deus é a esperança que eu e você temos, de que um coração egoísta começará a perder as suas forças, e fará com que nós gradativamente amemos, não simplesmente o nosso próximo, não simplesmente aqueles que estão próximo de nós, aquelas pessoas que são fáceis de amar, mas até aquelas pessoas que são difíceis, os nossos inimigos. Uma história. A Vila Amish de Estrasburgo, estado da Pensilvânia, ano de 2006. Essa história alcançou o mundo inteiro, na tragédia que ocorreu ali naquela pequena cidade no interior do estado da Pensilvânia. Um homem que perdeu a sua filha, chamado Robert, acumulou em seu coração uma amargura e uma ira e um desejo de vingança, uma inconformação com a situação e com Deus. Mesmo que anos depois Deus tivesse abençoado a sua esposa com 2 outras crianças, a experiência de perder uma bebê, uma criança, no hospital depois de 9 meses, marcou negativamente a vida de Robert. E pelo menos 10 anos depois, esta ira, esta amargura tomou conta do seu coração. E ele quis se vingar. Ele pega uma arma
Ele entra numa Vila Emesh e se dirige a uma sala de aula com crianças de 4 e 5 anos. Aquele homem entra naquela sala e dispara tiros e mata 5 crianças. E depois de matar aquelas 5 crianças, ele tira a sua própria vida. Uma tragédia que foi transmitida no país inteiro, e não simplesmente no país, no mundo inteiro. A Vila Emesh, que teve 5 crianças, 5 meninas, mortas pela ira, amargor e fúria de um homem. Um dia depois da tragédia, o líder da vila visita a mãe de Robert. Ele bate na porta dela, aquela mulher abre em pedaços, altamente destruída, em dezenas de pedaços pelo que o seu filho fez. Aquele homem olha para aquela mulher e diz assim: Terry, a mãe de Robert, Terry, nós te amamos e nós perdoamos o seu filho. E nós queremos te convidar para fazer parte do funeral amanhã em nossa vila. Aquela mulher comovida por este ato de amor de uma pessoa ou de uma comunidade vai àquela vila. Quando ela se aproxima da vila, existem dezenas e dezenas de empresas de televisão, repórteres, um movimento querendo até mesmo atacar aquela mulher, para se vingar da vida daquelas crianças, por revolta mesmo na cidade. E aí a televisão captura uma imagem que ficou gravada, e que o mundo inteiro assistiu. 40 pessoas daquela comunidade Emesh dão as mãos e vão ao encontro de Terry. E eles envolvem Terry como se dando um abraço naquela mulher. De repente, diante das câmeras, um casal se aproxima de Terry. E era um dos casais que estava enterrando 2 filhas. Eles olham para Terry e dizem: Terry, nós te amamos e nós perdoamos o seu filho. Nós perdoamos o seu filho. Que amor é esse? De onde isto vem? A não ser da obra de Deus e do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Queridos, o caminho de volta para tratar o egoísmo no meu coração e no seu coração é amar o nosso próximo como Deus nos amou. Essa história comovente nos ensina algo indiscutível. Somente a presença de Cristo e o amor sobrenatural de Deus pode encher os nossos corações, a ponto de fazer com que nós possamos amar o nosso próximo, incluindo os nossos inimigos, e orar por eles. Vamos então ao Sermão do Monte, para ter acesso a um texto que nos desafiará ao tratamento do egoísmo no coração. E o Sermão do Monte, queridos, é o mais fundamental dos ensinos de Jesus sobre o que significa ser um cristão, um cidadão do reino dos céus, um filho de Deus e um discípulo de Jesus Cristo. Na fé cristã, ser é o fundamento para o fazer. Não é o que fazemos ou deixamos de fazer que nos caracteriza como cidadãos do reino, mas o que somos, a nossa identidade. Vamos então ao texto que eu gostaria de ler para vocês. Mas antes disso, gostaria de citar este irmão,
o nome dele Sinclair Ferguson, que escreveu no seu livro a respeito do Sermão do Monte. Cristo não é simplesmente o mestre que nos ensina o verdadeiro significado e interpretação da lei de Deus, mas Ele nos habilita a vivê-la. Ele não simplesmente nos larga sozinhos, dizendo, se virem para obedecer a minha lei. Ele nos auxilia de perto em todo o processo. Isso é o Sermão do Monte. Ele nos fala a respeito dos cidadãos do reino dos céus, aqueles que foram alcançados pelo poder e pelo amor de Deus. E Ele então nos ensina como os cidadãos do reino devem viver. E no meio deste sermão, Jesus nos fala: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, o remédio para tratar o egoísmo é o amor ao próximo, incluindo os meus inimigos. Esse texto nos dá dois argumentos irrefutáveis, para que ouçamos e possamos pôr em prática, pelo auxílio e presença de Cristo, o mandamento de amar ao próximo, incluindo os meus inimigos, e também orar pelos que nos perseguem. E o primeiro argumento está centrado em Deus. Veja só os versículos de número 44 e 45. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Os filhos de Deus devem agir como o Pai Celeste. Deus abençoa filhos e não filhos, indiscriminadamente. E o texto nos fala isso. E se nós colocarmos isso diante de nós, vamos perceber isso claramente. Aquele homem ou aquela mulher que não ama a Deus, e que usa das habilidades que Deus o deu para o mal, talvez usa da autoridade que Deus lhe deu para roubar, e com seus roubos e corrupções, uma cidade é detonada, milhares de pessoas morrem, pessoas que não têm um pingo de temor ao Senhor. A Bíblia diz que Deus abençoa estas pessoas, porque Deus faz chover sobre justos e injustos, porque Ele faz chover sobre filhos e aqueles que não são filhos. Deus tem um amor de preservação, e mesmo aqueles que blasfemam contra Deus, têm saúde para acordar amanhã cedo, trabalhar e ter o pão de cada dia. E eles o fazem porque Deus os abençoa, porque Deus deu a eles força, deu a eles habilidade, deu a eles inteligência para ganhar dinheiro e sobreviver, mesmo que eles não queiram absolutamente nada com Deus. E o argumento de Jesus no Sermão do Monte é simples. Se Deus faz isso, se Deus ama tanto aqueles que são seus filhos,
como aqueles que não são seus filhos. E quando eu refiro ao amor de Deus àqueles que não são seus filhos, eu estou me referindo a um amor de preservação. De preservação. Assim então, aqueles que são filhos de Deus devem agir centrados na pessoa e no ser de Deus. E a palavra de Deus fala isso a respeito de nós mesmos. Eu e você não viemos até Deus porque nós decidimos vir até Deus, porque nós somos bonzinhos assim, e porque nós somos bonzinhos nós começamos a buscar a Deus. Não. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A motivação de Deus para amar a mim e a você, não foi aquilo que nós fizemos, absolutamente não. Nada em nós motivou o coração de Deus para nos amar. Absolutamente nada. O que Paulo fala escrevendo aos Romanos é que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, estando nós lançando pedras na cruz, vivendo as nossas vidas ao nosso bel prazer, contra Deus e sua palavra. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus na história da redenção. O amor de Deus persegue pecadores, literalmente. Deus nos deu esperança de redenção no jardim do Éden. Deus foi claro com os nossos primeiros pais. Se eles obedecessem, eles teriam vida e vida em abundância, na presença de Deus, desfrutando da benignidade e da bondade do Deus Criador glorioso. Mas se eles desobedecessem, eles morreriam. Deus poderia acabar com a história da humanidade no início dela, e Ele ainda seria Deus, justo, santo, glorioso. A sua glória não aumentaria e nem diminuiria. Ele continuaria sendo Deus. Mas Ele manifestou a sua graça no Éden. E Ele nos trouxe esperança de redenção, quando Ele, primariamente, prometeu o descendente da mulher, que poria final às obras da antiga serpente, pisando na cabeça dela. Ele cobre a nudez e a vergonha dos nossos primeiros pais com pele de animal, realizando assim o primeiro sacrifício, prefigurando o Cordeiro de Deus, que viria na plenitude do tempo, para morrer numa cruz, e salvar a mim e a você. O amor de Deus persegue pecadores ao longo da história. Deus manifesta o seu amor e graça em Noé e sua família, antes de trazer as águas do julgamento sobre toda a humanidade. Deus poderia ter acabado com toda a humanidade, mas Noé achou graça diante de Deus. E porque Noé achou graça diante de Deus, o versículo posterior diz que ele era um homem temente ao Senhor. E ele era um homem temente ao Senhor, porque primariamente achou graça diante de Deus. Deus foi gracioso para com ele, numa época em que o texto de Gênesis capítulo 6 diz que todo o desígnio e vontade do homem era para o mal. Você já imaginou viver numa sociedade onde tudo o que um homem faz é mal? A graça de Deus refreou o mal sobre a face da terra, senão seria impossível viver na face da terra. Nós literalmente nos mataríamos uns aos outros, continuamente. Deus então faz cair da sua graça de uma forma comum sobre toda a humanidade, refreando o mal sobre a vida na terra. Para quê? Para que a sua graça fosse manifesta em Cristo Jesus,
na plenitude dos tempos. O amor e graça de Deus perseguiram o povo de Israel. Cristo é a manifestação concreta do amor de Deus de forma mais grandiosa. Ele se fez carne e habitou entre nós. Deus provou do seu amor de forma concreta. Ele não tem que provar mais nada. Ele doou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. O segundo argumento do texto, queridos, nos faz uma pergunta: qual a diferença entre filhos e não filhos? Ora, se o nosso comportamento, se as nossas atitudes são idênticas àqueles que não são filhos, qual a diferença? É por isso que ele diz: amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Porque se nós amamos somente as pessoas que nos amam, qual a diferença entre nós e uma pessoa que não é cristã, não conhece a Cristo? Nós podemos ter uma dificuldade a respeito disso, mas a Vila Emesh é um testemunho extraordinário ao mundo egoísta. O que é que nós deveríamos esperar, se não vingança, ódio, desejo de justiça? Mas o que nós assistimos nesse episódio, nessa vila, lá no interior dos Estados Unidos, é uma expressão do amor de Deus. E somente a graça de Deus, o amor de Cristo, o poder do Espírito Santo, que faz homens fazerem um bem para aqueles que lhe fizeram o mal. Talvez você tenha dificuldade de dizer assim: pastor, isso é impossível, isso é utópico. Talvez você confunda uma ação de amar com um sentimento de amar. Você pode dizer: eu não consigo sentir amor pelo meu patrão, que continuamente, recorrentemente me faz o mal. Mas amar não tem a ver primariamente com o sentimento de amar, ou as emoções inclinadas em amar o próximo, mas com atitudes concretas de amor. Amor, em primeira instância, é um ato concreto, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Mas pastor, não é hipocrisia fazer o bem para uma pessoa, estando lutando com sentimentos ruins no coração? E eu digo não, é simplesmente obedecer à Escritura Sagrada e agir pela fé. O exemplo do patrão é clássico, porque existem pessoas que sofrem muito na mão de outras pessoas. Mas se você reagir em amor, de uma forma diferente e inesperada, a alguém que te faz o mal, isso é estranho ao mundo em que vivemos. Em primeiro lugar, para o seu patrão, para a pessoa que te faz mal. Se você se resguarda em cair no pecado da maledicência, da calúnia, em falar mal por trás, mas você se reserva a simplesmente orar por ele e agir em bondade. Aquele amigo que te traiu, que fez o mal para você e para sua família, mas você ora por ele constantemente. E você não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Os filhos de Deus, imersos por seu amor, com auxílio e presença de Cristo e no poder do Espírito Santo, podem tratar o egoísmo ao amar o próximo, incluindo os inimigos. Para finalizar, queridos, essa mensagem é loucura para o homem,
sem Deus no coração. Óbvio, eu concordo com você, é absolutamente loucura você falar para uma pessoa: ame aquele que te fez mal. Vai soar como uma piada, literalmente uma piada. Isso é algo para aqueles que foram alvos de um poder sobrenatural, que regenerou o coração e fez brotar uma nova vida. Se você ouve essa mensagem e convictamente diz no seu coração: isto é loucura e jamais eu poderei provar isto, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de um novo nascimento. Talvez você precise disso. Porque, como eu lhes falei no início, só aqueles que são morada do Espírito Santo, só aqueles que são de Cristo, filhos de Deus, alvos da obra do Espírito Santo, podem experimentar essas coisas. Se você ainda não está experimentando, comece a dar passos a respeito disso, orando. A oração é o primeiro passo, queridos, o primeiro passo. Ore por aqueles que vos perseguem. Orem por aqueles que fizeram mal a você. E pela fé decida fazer o bem e pagar o mal com o bem. Pela fé. Pela fé. É difícil. É duro. É espinhoso. Mas é isso que faz o nosso coração egoísta ir sendo derretido aos poucos. O poder do egoísmo no coração humano perdendo as suas garras. Quando nós damos passos de fé gradativos, paulatinos. Eu não estou dizendo que você vai experimentar isso hoje ou amanhã. Isso é um plano de santificação progressiva. Ao passo que você faz a sua lista das pessoas que são alvos do seu egoísmo, ao passo que você começa a orar por essas pessoas, aquelas que fizeram mal para você, para que você as ame e faça e haja em amor, pagando bem aqueles que lhe fizeram mal. E gradativamente o seu coração e o meu coração egoísta vai sendo quebrado pela obra do Espírito Santo de Deus. Isso não vai ser experimentado do dia para a noite, mas com um plano que é colocado em prática a cada dia, a cada momento, e não baseado nos seus sentimentos ou nos seus pensamentos, mas baseados na fé e na palavra de Deus, que nos comanda a amar o próximo, incluindo os nossos inimigos. Ninguém que não foi transformado pelo poder do Evangelho de Jesus pode entender, aceitar ou conceber tal mandamento. Você precisa de orar diariamente, continuamente, pelo seu coração egoísta. E se você passou por algo, alguma experiência de alguém que lhe fez o mal, eu sei que você vai sofrer, e que você vai padecer, mas ore continuamente por essa pessoa. Atenda a voz de Cristo no Sermão do Monte, obedientemente. Feche os seus olhos, vamos orar por isso. Senhor Deus, amado Pai, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida de cada um de nós. O Senhor bem sabe que nós temos ainda a presença de um coração egoísta, que pensa somente em si mesmo. Pai amado, eu quero Te pedir que o Senhor Deus, encarecidamente, quebrante os nossos corações, nos impelindo a amar o próximo, incluindo os nossos inimigos,
com atitudes concretas de amor feitos pela fé. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque nós confessamos que o egoísmo é um pecado patente, claro, gritante em nossas vidas. Ensina-nos a amar uns aos outros. Ensina-nos a amar aqueles que nos caluniaram. Ensina-nos a amar aqueles que fazem o mal contra nós, ou fizeram mal contra nós. Tenha misericórdia de nós, pecadores miseráveis, carentes da tua graça e do teu poder. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça o seu coração, e que Deus nos ajude a todos nós, a partir de mim, a viver o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ter um intervalo de 15 minutos até o nosso próximo culto, que começa às 19 horas. Então use esse tempo aí para tomar uma água, ir ao toalete e estarmos prontos para adorarmos ao nosso Deus. Deus abençoe.